O que você sente quando olha para as estrelas? Não a resposta de caderno escolar, mas o arrepio de saber que cada ponto luminoso é um agora que já morreu há milhares de anos. O tempo não é uma linha reta, como nos ensinaram. Ele se dobra, se espreme e às vezes se olha no espelho. Nesta história vamos deslizar pelas dobras de um mapa que não deveria existir, tocar uma rocha que pulsa antes de Cristo, ouvir um mito que os satélites confirmaram. Relaxe a respiração, deixe o celular virar apenas uma luzinha ao lado do travesseiro e permita que o universo conte em seu ouvido. O espaço-tempo não é uma ponte, é um labirinto onde o futuro já saiu caminhando e o passado ainda não chegou. Imagina que o mundo que você conhece é apenas uma página de um livro muito maior. Uma página que talvez tenha sido arrancada, colada de volta e traduzida errado. Hoje, enquanto a noite se ajeita sobre a sua casa, vamos folhear as páginas anteriores. Aquelas que falam de continentes que se movem como sonâmbulos, de mapas desenhados antes de qualquer mapa existir, de rochas que cantam o tempo ao contrário. Respira fundo, deixa o silêncio entrar pelos vãos da janela e lembra-te, cada estrela que pisca no céu já morreu há milhares de anos, mas ainda assim te alcança. O mesmo acontece com o passado. Ele não desaparece, apenas aguarda que o teu ouvido esteja quieto o bastante para o ouvir. O pergaminho estava tão seco que parecia prestes a virar pó entre os meus dedos, mas as linhas de tinta negra ainda tremiam como se o cartógrafo tivesse acabado de respirar sobre ele. Eu encontrara o mapa numa feira de antiguidades de Lisboa, escondido dentro de uma enciclopédia de botânica do século XIX. Ninguém reparara na dobra de pele cosida à contracapa. Quando o desdobrei sob a luz amarelada da minha mesa de cabeceira, a Antártida apareceu ali, nua, sem gelo, com rios que corriam para o mar como veias vivas. As montanhas, que hoje sabemos soterradas sob 3 quilômetros de gelo, estavam desenhadas com a precisão de quem as tocara. Havia até uma anotação em latim que traduzia ao deitar: aqui o tempo dorme antes de nascer. O meu coração deu um salto tão grande que o vidro da luminária tremeu. Eu estava a olhar para um retrato de 6 milênios antes de qualquer nave ter atravessado o círculo polar. Concentrei o olhar na firma apagada no canto inferior direito. Piri Reis, 1513. Sabia que o almirante otomano copiara cartas mais antigas, mas não esta. Esta era outra folha, um pergaminho que nunca entrara nos anais oficiais. A costa oriental do Brasil alinhava-se perfeitamente com a costa africana, como se fossem duas metades de um quebra-cabeça desmontado. Mas o que me gelou o sangue era a ausência total do Estreito de Drake. Ali, onde hoje sopram os ventos mais gelados do planeta, havia uma ponte de terra, estreita, mas desenhada com a certeza de quem a pisara. Imaginei os madeireiros do século XVI a olharem para aquilo e a pensarem que era loucura, mas eu já vira fotografias de restos de árvores fósseis sob o gelo, raízes ainda agarradas a solo, que hoje está a 30 graus abaixo de zero. A diferença é que esta pedra de tinta fora colocada antes de existir telescópio, antes de satélite, antes de radar. Levei o mapa para o laboratório de cartografia da universidade no dia seguinte, escondido dentro de uma pasta de partituras para que ninguém perguntasse. O meu orientador, o professor Matos, pousou-lhe a mão por cima como quem toca um relicário. Disse que o pergaminho cheirava a mirra e a sal, cheiros que não se fabricam há séculos. Sob a luz ultravioleta apareceram outras linhas, traços a lápis tão delicados que pareciam feitos por uma agulha de costura. Ligavam montanhas da Antártida a ilhas que hoje estão submersas,
traçando rotas que só fariam sentido se o nível do mar estivesse 150 metros mais baixo. A ciência diz que isso aconteceu há 11 mil anos, no fim da última idade do gelo. O mapa, porém, ostentava uma data que apontava para 1000 anos antes de Cristo, quando supostamente ainda não existiam reinos capazes de medir longitude com precisão de quilômetro. Fechei os olhos e deixei que a minha mente se transformasse em navio. Vi homens de barba negra a medirem o céu com astrolábios de bronze, mulheres a anotarem as estrelas em cera de abelha, crianças a contarem as ondas para acalmar o medo. Senti o cheiro de pão de cereais antigos, ouvi o ranger de cordas de cânhamo e, quando abri os olhos, percebi que o papel estava a tremer ao ritmo da minha própria respiração. Havia uma segunda camada de tinta, ainda mais antiga, que só aparecia quando inclinava o mapa a 45 graus. Formava um segundo continente, mais pequeno, encaixado na boca do Rio da Prata, como um queijo dentro da casca. O desenho lembrava as lendas dos navegantes fenícios que falavam em terra de mel e prata, um lugar onde os rios corriam de ouro em pó. Nenhum historiador dava crédito a essas histórias, mas ali estava, desenhado com a mesma tinta que traçara Alexandria antes de Alexandre. À noite, levei o mapa para casa, numa caixa de madeira forrada com seda. Pus-lhe ao lado um copo de água e um relógio de corda, como se o pergaminho pudesse ter sede ou medo da passagem das horas. Quando o despertador deu as 2, acordei com a sensação de que alguém me observava. Acendi a luz e o mapa estava aberto, apesar de eu o ter fechado com fita de arquivista. A linha que representava o paralelo 60 sul brilhava, uma linha tênue que parecia respirar. Aproximei o olhar e vi que não era só tinta. Havia microfissuras no pergaminho que formavam constelações, Órion invertido, a Cruz do Sul ao contrário, como se o céu tivesse sido visto de um ponto que hoje está debaixo de 1000 bússolas. A ideia que me atravessou a nuca foi tão clara quanto um raio. Alguém desenhara aquilo, olhando de cima para baixo, como um pássaro que voasse a 1000 quilômetros de altitude, num tempo em que só os deuses voavam. Telefonei à minha avó, que vive numa aldeia perdida na Serra da Estrela. Ela, que nunca saíra da sua terra, disse-me que o avô, marinheiro de pesca ao bacalhau, regressara uma vez com um caderno cheio de rabiscos que chamava A Boca do Mundo. Nesse caderno havia um desenho igual ao que eu tinha na mão, mas feito a lápis de grafite, com anotações em mirandês que falavam de mares sem frio e montanhas que choram sal. O avô morrera antes de eu nascer, deixando apenas a história de que vira o fim do gelo a aproximar-se como um cão faminto. A avó guardara o caderno num baú, mas a madeira apodrecera e o livro fora parar ao lixo anos antes de eu sequer sonhar em procurar mapas. A sensação de estar a seguir pegadas que alguém apagara de propósito fez-me estremecer. Era como se o tempo me empurrasse para um corredor que já estava escuro quando eu nascera. No dia seguinte, voltei ao laboratório com 2 folhas de ouro de 24 quilates que comprara com os últimos euros da conta. Pedi ao técnico que fizesse uma fotografia hiperespectral, aquela que capta a luz que o olho não vê. Quando o ecrã acendeu, o mapa pareceu pegar fogo. Surgiram linhas que ligavam a Antártida à Patagônia, a África do Sul, a Austrália, formando um triângulo perfeito que cobria metade do planeta. No centro desse triângulo havia um círculo, pequeno, quase infantil, com uma cruz no meio. As coordenadas apontavam para o Polo Sul, mas não o de agora. Era o polo de 6.000 anos antes, quando o eixo terrestre inclinara-se alguns graus depois de uma erupção vulcânica que os glaciologistas ainda discutem.
A ciência chama-lhe deslocamento de crusta, um fenômeno que acontece em escalas de dezenas de milhares de anos. O mapa dizia que acontecera em tempo de homens, que alguém vivera para o desenhar. Fechei o ecrã, respirei fundo e senti o cheiro a ozônio que as máquinas deixam quando revelam segredos. A pergunta que me rondava já não era como ou quando, mas por quê? Por que esconder um conhecimento tão vasto num simples pergaminho? Por que traçar rotas que só seriam úteis se o mundo voltasse a aquecer? Seria um aviso, um convite, ou apenas um diário de quem soube que o gelo ia crescer e queria que o futuro soubesse que já existira um mundo sem ele? A noite caiu lá fora e eu permaneci sentado a ouvir o zumbido das lâmpadas, a sentir o peso do silêncio que precede uma tempestade. Quando enfim me levantei, o reflexo do meu rosto no vidro negro da janela parecia sobreposto ao do cartógrafo. Os mesmos olhos cansados, a mesma barba por fazer, a mesma expressão de quem sabe que desvendou uma porta que não se fecha mais. A primeira vez que segurei o meteorito na mão, o peso dele pareceu querer atravessar a palma e cair direto no coração. Não era só ferro e níquel. Era uma lentidão de 4.000 milhões de anos que, de repente, se apressava para dentro de mim. Eu estava no porão do Museu de História Natural, em Viena, iluminado apenas por uma lâmpada de parede que tremia como velas antigas. O guardião da coleção, Herr Klaus, abrira a gaveta de aço com a mesma reverência de quem desdobra um altar. Disse-me: este pedaço viajou antes de existir qualquer continente que hoje piseis. A frase ecoou e senti o chão da cave a tremer. Ou talvez fosse o próprio tempo, ajustando-se debaixo dos meus pés. Fechei os olhos e deixei que o frio metálico me queimasse a pele. Naquele instante, compreendi que as rochas não são passivas. Elas falam, só que em voz tão lenta que precisamos de silêncio de horas para ouvir uma sílaba. Foi ali que decidi seguir o fio de ferro que atravessa o planeta como costura. Meteoritos, minerais, granitos que dançam sob continentes. Tudo isso funciona como um relógio cujos ponteiros são montanhas. Quando subi de novo as ruas de Viena, a noite estava quente, mas eu tremia como quem saiu de um banho de gelo. O relógio da catedral marcava 2 da manhã, e mesmo assim ouvia o tic-tac mais velho, o da própria Terra, batendo dentro daquele nódulo espacial que eu carregava no bolso, embrulhado em flanela. No dia seguinte, apanhei um comboio regional que serpenteia até o sul da Áustria, onde o Erzberg ergue o seu corpo vermelho como um ferimento aberto. A mina abandonada de Rutenberg já não produz ferro há décadas. Contudo, a montanha sangra poeira oxidada a cada vento. Caminhei por entre vagonetes enferrujados e esteiras quebradas até encontrar o geólogo local, Frau Lang, que me aguardava com um martelo geológico na mão e uma lanterna presa à testa. «Vais ver uma estratificação impossível», avisou ela, enquanto me conduzia para dentro de um túnel cuja boca parecia um portal para o ventre da terra. O ar ficou mais úmido, o silêncio mais denso, e o nosso passo ecoava como se alguém nos seguisse, alguém que caminhasse exatamente no mesmo compasso, mas 20.000 anos antes. A primeira parede que iluminamos exibia uma faixa de quartzito branco, lisa como vidro, interrompida subitamente por uma camada de carvão preto e friável. Frau Lang tocou a junção dos 2 mundos e sussurrou: «Este carvão tem 300 milhões de anos. O quartzito, 1.200. Entre eles, nada, nem erosão, nem falha tectônica. Como se o tempo tivesse apagado 700 milhões de páginas do livro da Terra». Senti o coração disparar. A rocha contava uma lacuna,
Um sono geológico que não deveria existir. Imaginei um imenso marcador de páginas a ser colocado ali a dizer: salta para a frente, que aqui não aconteceu nada. Mas algo acontecera, só que fora apagado ou, quem sabe, ainda não escrito. Peguei num pequeno fragmento solto, guardei-o no mesmo bolso do meteorito. 2 pedaços de tempo, de eras opostas, agora juntos, como se fossem trocos de uma moeda que só o universo reconhece. Seguimos mais fundo. O túnel estreitou, obrigando-nos a andar curvados, quase a rastejar. De repente, a mina abriu numa câmara oval, alta como uma catedral subterrânea. No centro, erguia-se um bloco de granito rosa, perfeitamente retangular, com arestas tão nítidas que pareciam cortadas por lâminas de laser. Frau Lange explicou que aquele granito era intrusivo, ou seja, deveria ter solidificado a quilômetros de profundidade, sob pressões colossais. Mas ali estava, flutuando no meio de camadas de xisto paleozoico, como um barco encalhado numa prateleira, onde não tem autorização para estar. Medimos a tensão magnética, continuou ela. O bloco foi resfriado em poucos dias, não em milhões de anos. É tão impossível como ver gelo a ferver. Aproximei-me, coloquei a palma da mão sobre a face polida. O contato foi quente, como se o sangue do planeta ainda latejasse ali dentro. E no íntimo da pedra, avistei uma linha negra finíssima, um fio de grafite que desenhava um círculo perfeito. Um anel. Um anel que parecia ter sido assinado por quem moldou o tempo, e ao fazê-lo, deixou uma assinatura que desafia a paciência da ciência. Foi então que ocorreu uma coisa estranha. A lanterna de Frau Lange piscou, e na escuridão relativa vi o círculo a brilhar fracamente, fosforescente. Não era reflexo, era luz própria, como se o anel guardasse a última aurora de um sol morto. O ar pesou, o silêncio engoliu-nos, e ouvimos um estalo seco, como o de uma costura a desfazer-se. O bloco moveu-se 1 milímetro, talvez menos, mas suficiente para que eu sentisse a vibração a subir pelo braço. Saíamos já, murmurou ela, pálida, mas eu não conseguia afastar a ideia de que a pedra estava a despertar, a lembrar-se de um sonho que tivera antes de os continentes se separarem. Saímos apressados, tropeçando nos trilhos, com o coração a bater ao ritmo de um tambor que não era nosso. Quando emergimos à luz do crepúsculo, o céu estava cor de ferrugem, como se a própria atmosfera tivesse oxidado a minuto. Guardiei o novo fragmento, uma lasca do granito impossível, no bolso, junto do meteorito e do quartzito. 3 tempos distintos, 3 mensagens que ninguém pedira para receber. Na noite seguinte, pernoitei numa pensão antiga, onde o papel de parede descascava em espirais que lembravam nebulosas. Deixei as 3 pedras em cima da mesa de cabeceira e adormeci com a luz acesa. Sonhei que estava num deserto branco, talvez a Antártida, talvez a lua de um planeta distante. No chão, vi fileiras de blocos iguais ao da mina, todos alinhados como livros numa estante cósmica. Aproximei-me de um deles. No anel de grafite, lia-se uma palavra escrita num alfabeto que não conhecia, mas que me soube familiar. Amanhã. Quando toquei a palavra, o bloco abriu-se como uma porta, revelando um corredor de luz dourada. Do outro lado, avistei uma silhueta humana, mas o seu reflexo demorava 1 segundo inteiro a repetir o movimento, como se o espelho estivesse a quilômetros de distância. Acordei com um sobressalto. As 3 pedras estavam quentes, quase incandescentes, e o relógio de parede marcava 13h20 da manhã, mas o ponteiro dos segundos estava parado, como se o tempo dentro do quarto tivesse sido interrompido por alguém que queria ouvir a minha respiração
antes de decidir se eu deveria continuar. Parti antes do amanhecer. O comboio regional serpenteava entre montanhas cobertas de nuvens baixas, e eu viajava sozinho no vagão, com as pedras no bolso interior do casaco, perto do coração. A cada curva, sentia-as abater suavemente contra o peito, como 3 batidas diferentes de um tambor ancestral. Olhava pela janela e via reflexos do meu rosto, sobrepostos à paisagem. Um reflexo de agora, outro de há milhares de anos, outro que ainda não existia. A viagem durava horas, mas pareciam minutos. O tempo estava a contrair-se, a dobrar-se, como se as rochas dentro do meu casaco estivessem a costurar o trem para dentro de um ponto onde todas as eras se tocam. Quando enfim cheguei a Salzburgo, o sol nascia, mas as sombras projetadas pelos edifícios estavam no sentido errado, como se a luz viesse do passado e não do leste. Ninguém pareceu reparar. As pessoas apressavam-se para o trabalho, olhando nos ecrãs dos telemóveis, onde o tempo corria linear, segundo a segundo, sem falhas nem anéis de grafite. Aluguei um quarto mansardado sob o telhado de uma casa barroca. As janelas davam para o rio Salzach, que corria preguiçoso, refletindo o céu como um espelho antigo. Tirei as pedras do bolso, coloquei-as em fila sobre a secretária de madeira escura. O meteorito, o quartzito, o granito. 3 cores, 3 idades, 3 batidas. Senti que faltava algo. Faltava o fio que as unisse. Foi então que me lembrei do mapa da primeira noite, o da Antártida descongelada. Peguei num caderno e desenhei um círculo, depois outro, depois um terceiro, cada um tocando os outros em pontos exatos. No centro, formou-se uma flor de 6 pétalas. Olhei para as pedras e percebi que os seus tamanhos cabiam exatamente dentro dessas pétalas, como peças de um puzzle que alguém esquecera no espaço. Segurei o meteorito, coloquei-o no desenho. O quarto escureceu, a lâmpada oscilou, e ouvi um zumbido longínquo, semelhante ao de um avião que atravessa o céu noite dentro, mas nenhum motor humano soava assim. Era o rugido de um continente a deslocar-se de regresso ao lugar onde nasceu. Fechei os olhos. Quando os abri, estava outra vez no deserto branco, mas agora via o rio Salzach a fluir gelado entre dunas de neve. No lado oposto, erguia-se uma biblioteca de gelo, com colunas de aurora boreal a sustentar o teto. Atravessei o rio. A água não era fria, era ausente, como se atravessasse uma memória. Dentro da biblioteca, fileiras de blocos de granito, todos com anéis de grafite, todos com palavras que não conhecia, mas que me sabiam de cor. Toquei num deles. A palavra brilhou. Agora. O bloco abriu-se, revelando o corredor dourado. Desta vez, a silhueta do outro lado era eu mesmo, mas mais velho, com os cabelos brancos como a neve do deserto. Aproximei-me. O reflexo demorava 1 segundo a repetir o movimento, depois 2, depois 3. Quando por fim nos tocamos, senti o impacto de todas as idades a atravessar o meu peito, como se o coração se expandisse até abarcar o planeta inteiro. O velho sorriu, e no olhar dele li a mesma frase que o meteorito murmurara na cave de Viena. O tempo não é um rio, é um mosaico, e cada pedra que carregas é um ladrilho que te falta para ver o todo. Acordei no chão do quarto, mansardado. As 3 pedras estavam sobre o meu peito, pesando como 3 mundos. Levantei-me, abri a janela. O rio Salzach corria lá embaixo, lento, indiferente. Mas agora via-lhe a superfície, a tremeluzir em padrões que desenhavam o mesmo anel de grafite, repetido infinitamente, como se a água também tivesse lido o livro que as rochas me emprestavam. Respirei fundo e o ar entrou nos pulmões com o sabor de poeira de bilhões de anos. Sabia que, a partir daquele momento,
Cada passo que desse seria medido não em metros, mas em milênios. Peguei nas pedras, voltou a colocá-las no bolso. O sol nascia, mas as sombras continuavam invertidas. Decidi aceitar o erro da luz, porque talvez o erro fosse meu, por acreditar que o tempo tem um único sentido. Saí pela porta afora, e quando desci as escadas de madeira, cada degrau soou como o bater de um tambor subterrâneo, convocando eras adormecidas para desfilarem atrás de mim, invisíveis aos olhos dos transeuntes, mas tangíveis como o peso que me batia no peito, pedra a pedra, segundo a segundo, num ritmo que não era o do relógio, mas o da própria terra a respirar. O cheiro à terra queimada entrou-me pela janela antes mesmo de o sol raiar. E foi esse odor, mais antigo que qualquer livro, que me arrastou para fora da cama. Vinha do sopé da serra, onde os camponeses queimam os restos da colheita para preparar o solo. Mas trazia também outra memória. A de uma noite em que, criança, ouvira o meu avô contar que o céu já foi outro. Ele não falava em constelações, falava em vozes. Dizia que quando o vento soprava de leste, as estrelas sussurravam nomes que nenhum homem tinha dado. Na altura, pensei que fossem devaneios de um velho que bebera muito vinho da serra. Hoje, com o mapa de Piri-Reis guardado na gaveta e os olhos ainda cheios de sono, percebi que talvez ele tivesse ouvido o mesmo que eu estava prestes a ouvir. Saí de casa com os pés descalços, deixando pegadas úmidas no pó da estrada. A aldeia ainda dormia, mas as andorinhas já cortavam o céu em esquadrias rápidas, como se cosessem o tempo para que não se desfizesse. Dirigi-me ao chafariz, onde a água cai há 300 anos no mesmo lugar, e sentei-me na beira. A pedra estava quente, guardando o calor do dia, anterior como quem guarda um segredo. Fechei os olhos e, pela primeira vez em semanas, não pensei no mapa, nem nas coordenadas, nem nos triângulos que ligam continentes. Pensei na voz do avô, naquela frase que ele repetia, quase em jeito de oração. Quando o céu se abrir, não olhes para cima, olha para dentro, porque é lá que ele se esconde. Foi então que o telemóvel vibrou no bolso do pijama. Era a madrugada, não devia haver ninguém acordado, mas o ecrã mostrava um número que eu não tinha registrado. Plaisino 54, 291, Ushuaia, Argentina. O coração disparou antes que o cérebro percebesse, e quando atendi, ouvi apenas um ruído, semelhante ao de um fósforo a acender, seguido de uma voz feminina, rouca, como se falasse de dentro de uma caverna de gelo. Você viu o que não devia, disse ela em português, mas com um sotaque que parecia colhido dos confins do mundo. Agora ouça o que a ciência acaba de confirmar. A chamada durou 37 segundos, tempo suficiente para que me lesse uma coordenada. 66 do 17, 17. S, 131, 14. E. Antes que pudesse perguntar quem era, a ligação caiu, e o ecrã ficou negro como a porta de um cofre. Fiquei ali com os dedos a tremer, a sentir o frio a subir-me pelos tornozelos. A coordenada apontava para o interior da Antártida, para uma zona que nos mapas modernos aparece em branco, rotulada apenas como área de interesse científico restrito. Mas eu já a vira antes. Era o centro exato do triângulo traçado no mapa de Piri-Reis, o círculo com a cruz que brilhara sob luz ultravioleta. A mulher não me dera nome, nem instituição, apenas uma promessa. Se quiser entender o espaço-tempo, vá ao sítio onde o mito se encontra com o núcleo da Terra. Corri para casa, puxando pedras soltas com os calcanhares. A gaveta rangeu quando a abri, e o pergaminho pareceu reconhecer o cheiro do medo. As suas fibras contraíram-se, como que a protestar contra a luz elétrica. Estendi-o sobre a mesa da cozinha, ao lado do bule de café frio,
e sobrepus-lhe uma folha de papel milimetrado, onde já tratava as coordenadas como se fossem notas de uma canção. A linha que une o círculo ao paralelo 60 sul formava um ângulo de 23,5 graus, o mesmo da inclinação do eixo terrestre. Não era coincidência, era assinatura. Alguém calculara a precessão dos equinócios com a precisão de um relógio atômico, 1000 anos antes de existirem relógios. Às 6 da manhã, estava já na estrada, com o mapa enrolado num tubo de plástico que outrora guardara pó de café, dentro do carro que o meu tio abandonara num campo há 10 anos. O motor pegou ao segundo golpe de chave, como se também ele estivesse ansioso para ouvir a história. Fui para o porto, para o Instituto de Geofísica, onde um antigo colega, a Joana, trabalhava com radar de penetração no solo. Ela abriu-me a porta de pijama, os olhos vermelhos de quem passara a noite a analisar dados de satélite. Quando lhe mostrei o mapa, não perguntou se era autêntico. Perguntou apenas: quando é que partimos? Durante 4 horas, dentro do laboratório vazio, sobrepus os traços do pergaminho às imagens de radar da missão ICESat-2. O que emergiu fez-nos calar por quase 1 minuto inteiro. Sob o gelo da Antártida, na coordenada exata que a voz me dera, havia uma estrutura triangular, 3 lados de 4 quilômetros cada, com um buraco no centro. A forma repetia-se em camadas mais profundas, como se alguém tivesse cravado um gigantesco selo na crosta terrestre. A geologia chamava-lhe anomalia de densidade, mas o mito já lhe chamava outra coisa. Joana leu em voz alta um artigo que saíra há 2 semanas, numa revista norueguesa. Sinais de atividade vulcânica, sincronizada com períodos de precessão axial, sugerindo ciclo de 26.000 anos. A ciência descobrira o que os antigos contavam à volta das fogueiras, que a Terra respira ao ritmo das estrelas e que, quando ela exala, o gelo canta. Partimos naquela mesma tarde. Voo para Madrid, escala para Buenos Aires, outro para Ushuaia. Em cada aeroporto, o mapa ia comigo no interior do casaco, como se fosse uma segunda pele. Quando enfim pousamos na cidade mais austral do mundo, o vento cortava a cara como navalha de barbear. O sol, porém, não se punha. Era dezembro, e a luz roçava as montanhas como um amante que não quer ir-se embora. Alugamos um barco de pesca reconvertido para investigação, com um capitão que só falava em metáforas de baleias. O mar aqui é um espelho quebrado, disse ele. Cada estilhaço reflete um século diferente. Quando lhe mostrei a coordenada, assobiou baixinho e respondeu: é onde o gelo sonha. Navegamos durante 2 dias, entre icebergs que pareciam catedrais derrubadas. A cada milha, o ar ficava mais denso, como se respirássemos memória, em vez de oxigênio. No segundo amanhecer, quando o termômetro marcava 16 graus negativos, o radar detectou o fundo a subir em direção ao círculo. Paramos o motor. O silêncio era tão completo que ouvíamos o nosso próprio sangue a bater nos ouvidos. Joana pousou o laptop sobre a bancada e apontou para o ecrã. Ali estava a estrutura, agora em 3 dimensões. Um triângulo perfeito, com um poço no meio, exatamente igual ao desenho infantil que brilhara no mapa. O capitão fez o sinal da cruz, mas não era crença, era reverência. Abaixo de nós, murmurou, há uma porta que nunca se fechou. Vestimos os fatos secos, os coletes, os capacetes com luzes LED. A água estava tão clara que parecia não existir. Era um vazio azul onde flutuávamos em vez de nadar. Desci primeiro, roldana a ranger, como se despertasse um animal adormecido. À medida que afundava, a luz do sol transformava-se num túnel de safiras, e o som do mundo desaparecia. Aos 20 metros vi a primeira pedra, basalto negro,
polido como vidro, com sulcos que formavam espirais idênticas às da concha de um náutilo. Aos 30 metros, as espirais tornavam-se letras, mas não de qualquer alfabeto conhecido. Eram runas que pareciam mover-se quando as tocava com a luva. Aos 40 metros, o triângulo surgiu inteiro, gigantesco, com o poço ao centro, exatamente como o mapa prometera. E no fundo do poço, a 15 metros mais abaixo, havia uma placa de ouro que refletia a minha luz como se fosse um espelho. Quando toquei a placa, o som que se seguiu não veio pelos ouvidos, veio pelos ossos. Foi um zumbido que fez vibrar o ar dentro do meu peito, como quando o organista toca a nota lá grave numa igreja vazia. A placa media 1 metro de lado e ostentava as mesmas constelações invertidas que eu vira no pergaminho. Órion de cabeça para baixo, a Cruz do Sul ao contrário. No centro, porém, havia agora uma nova imagem. O contorno da Antártida sem gelo, com rios, vales, lagos interiores. E no meio, uma mão humana impressa em negativo, como se alguém tivesse apoiado a palma ali há milênios e a pedra tivesse memorizado o calor. Coloquei a minha mão por cima. Era igual, medida por medida, mas a minha tremia. Nesse instante, o zumbido transformou-se numa voz. A mesa da mulher que me telefonara, mas agora dentro da minha cabeça. Bem-vindo ao lugar onde o tempo nasceu antes de existir. A ciência que Joana trazia nos sensores confirmava o impossível. A placa era de ouro puro, mas os isótopos indicavam uma data de fusão de 12.900 anos antes do presente, exatamente o período do Younger Dryas, quando o clima da Terra mudara em questão de meses. A pedra à volta tinha microfissuras cheias de irídio, elemento raro na crosta terrestre, abundante em meteoritos. O mito falava de fogo que caía do céu, de deuses que choravam estrelas, de um dilúvio de gelo que apagava a memória. A ciência media agora a mesma chuva de meteoros, a mesma brusca descida de temperatura, o mesmo fim de uma civilização que talvez tivesse sabido desenhar mapas antes de haver papel. Eu estava de joelhos no fundo do mar, que não era mar, a tocar uma porta que não tinha maçaneta, e percebia que o avô tinha razão. O céu não estava lá em cima, estava embaixo, dentro da terra, dentro do ouro, dentro da minha própria palma. Subi de volta para o barco, como quem regressa de um sonho que não quer soltar. Joana segurou-me pelos ombros, mas eu não sentia o peso das mãos dela. Sentia o peso de 12 milênios a apertarem-me o peito. O capitão pôs-nos a navegar de volta, e ninguém falou. Só quando o sol se pôs e a luz começou a dançar rosa e laranja sobre o gelo, é que ela me deu a notícia. Os satélites detectavam, naquele preciso momento, um aumento súbito da atividade sísmica sob o Polo Sul, um pulsar lento, como um coração que despertasse de um sono longo. A ciência chamava-lhe anomalia transiente. O mito chamava-lhe respiração. E eu, que apenas queria perceber o mapa, percebia agora que o mapa me percebera a mim. A mulher que me chamara desaparecera, mas deixara uma última frase a ecoar na minha cabeça. Quando o tempo se abrir, não olhes para trás, olha para dentro, porque é lá que ele se esconde. Noite dentro, deitado no beliche do barco, ouvi o gelo a ranger, como se alguém caminhasse por cima de nós. Fechei os olhos e vi a mão na placa de ouro a mover-se, a fechar-se num punho, a abrir-se de novo. Cada vez que se abria, surgia uma imagem. A Antártida verde, florestas de faias a perderem-se no horizonte, rios a serpentear vales, que hoje são túneis de gelo. E depois o gelo a avançar, lento, inexorável, a apagar as folhas, a congelar os rios, a apagar as memórias. Até que, no último punho aberto,
surgiu o meu próprio rosto, mas mais velho, barbas brancas, olhos cansados, a olhar para mim com a mesma expressão que eu vira no reflexo da janela em Lisboa. E percebi que o futuro não é uma linha, é um círculo, e que alguém já me esperava do outro lado do espelho. O cheiro a enxofre entrou-me pela boca adentro antes mesmo de eu ver o cume. Era um odor quente, quase doce, que me lembrava os dias em que a minha avó queimava ramagens de figueira no quintal, mas amplificado 1000 vezes, como se a própria terra estivesse a assar pedras dentro do estômago. Levantei a cabeça e lá estava ele, o vulcão Laima, erguido sobre a planície chilena como um osso gigante a perfurar a garganta do céu. Não vim para cá de propósito. Vim parar porque o comboio que me trouxera de Salzburgo até Valparaíso avariara-se durante a noite, e o revisor, ao ver as pedras que eu transportava no bolso, apontara para a cordilheira e dissera: "Se procuras relógios que não existem, sobe essa montanha. Ela marca horas que nenhum relógio aguenta." Comecei a caminhada ao amanhecer, com a mochila às costas e as 3 pedras, meteorito, quartzito, granito, a baterem-me no coração a cada passo. O ar rareava-se, tornava-se limpo como vidro moído. Acima de mim, o cume fumegava um fio tênue, branco, que se perdia no azul tão alto que parecia preto. Quando atingi os 2000 metros, parei para beber água e senti o tempo a mudar de sabor. Era como se cada gole contivesse um segundo inteiro, comprido, denso, que demorava a passar a garganta. Olhei para o relógio de pulso. As agulhas estavam paradas, mas não por avaria. Estavam à espera, como quem sabe que o ritmo da montanha é outro. Entrei numa floresta de araucárias, cujos troncos se contorciam em espirais de sombra. O solo cintilava de mica, e a cada pisada ouvia um estalo seco, como se estivesse a quebrar ossos de vidro. Foi ali que encontrei o primeiro sinal. Uma pedra lisa, do tamanho de uma cabeça de cavalo, com um sulco circular perfeito, esculpido a meia altura. Aproximei a mão. O sulco estava quente, como se tivesse sido tocado por um sol que não existia há milênios. Dentro do círculo, avistei um filamento de cinza endurecida que formava números: 20 e quárese, 24. Não era romano qualquer, era um algarismo que parecia ter sido escrito por quem conta o tempo em eras, não em horas. Coloquei o meteorito em cima do círculo. A pedra chilena vibrou, e o sulco iluminou-se com uma luz âmbar que subiu pelo meu braço como uma onda de recordações que não eram minhas. Vi florestas a arderem, vi oceanos a evaporarem, vi a lua mais perto, tão perto que parecia um olho a espreitar pela janela do planeta. Continuei a subir. A floresta acabou abruptamente, como se alguém a tivesse cortado com uma tesoura gigante. Do nada, surgiu um campo de lava negra, ondulada, quebrada em placas hexagonais, como a pele de uma serpente fossilizada. Cada placa media exatamente 24 palmos de largo. Contei 36 antes de desistir, porque percebi que o padrão se repetia em espiral, convergindo para um ponto no centro do anfiteatro vulcânico. Caminhei sobre o gelo de fogo, sentindo o calor a subir pelas solas das botas. O silêncio era absoluto, mas dentro dele ouvia um tic-tac surdo, como se a montanha tivesse engolido um relógio de parede inteiro e o estivesse a digerir lentamente. Quando cheguei ao centro, encontrei um cilindro de basalto fincado na rocha como uma agulha de um disco de vinil. No topo, um círculo de ouro maciço com dezenas de riscos radiais. Era um relógio de sol, mas as sombras não apontavam para o sol. Apontavam para as estrelas e moviam-se no sentido contrário, como se o tempo ali corresse para trás.
Sente-me no chão, abri a mochila, coloquei as 3 pedras em triângulo em volta do cilindro. O quartzito começou a cintilar, o granito a exalar um aroma à chuva antes de nascer, o meteorito a ganhar um halo verde. No mesmo instante, o círculo de ouro projetou uma sombra que não era minha. Era a silhueta de um homem de barba longa, vestido com peles, que segurava um bastão com uma estrela no topo. A sombra moveu-se, apontou para o cume, e eu ouvi uma voz que não vinha de nenhuma boca. 24.000 anos é o tempo que a montanha demora a respirar uma só vez. Tu chegaste no intervalo entre o exalar e o voltar a inspirar. O ar rareou ainda mais, e eu senti o peito apertar-se, como se as costelas fossem feitas de areia a cair para dentro. Levantei-me, segui a indicação da sombra. A encosta acima era de cinza fina, que se agarrava aos dedos como farinha úmida. Cada passo, parecia subir uma areia movediça que me puxava para trás, mas as pedras no bolso empurravam, como se estivessem a remar contra a maré do tempo. Quando atingi os 3.000 metros, o vento cessou por completo. O mundo calou-se. Olhei em volta. Nuvens estavam suspensas, imóveis, como fotografias penduradas no céu. O sol, alto, parecia uma moeda de ouro pressa entre 2 lâminas de vidro. Foi então que vi a segunda face do relógio. Uma depressão oval, do tamanho de um campo de futebol, coberta de cristais de obsidiana que refletiam o astro em 1000 fragmentos. No centro, um obelisco de 3 metros, feito de lava, que arrefecera demasiado depressa, deixando no interior bolhas que formavam um calendário. 24 camadas visíveis, cada uma com 24 anéis internos, cada anel com 24 células de ar. Uma matriosca de tempo que contava o que nenhum humano vivera para testemunhar. Aproximei-me, toquei o obelisco. A lava estava fria, mas o contacto fez-me arder a ponta dos dedos, como se eu tivesse tocado em ferro em brasa. As bolhas de ar começaram a deslocar-se, a girar dentro da pedra, formando um ciclone lento que me puxou o olhar para dentro. Vi então uma sequência, uma floresta tropical, onde agora há gelo, um lago que fervia sob auroras, um céu com 2 luas. E depois vi-nos, humanos, mas mais altos, olhos maiores, mãos com 6 dedos, a dançar em círculos ao redor do obelisco, a marcar passos que demoravam 24.000 anos a completar-se. Quando a visão acabou, estava de joelhos, com as mãos sobre a pedra, a respirar como quem regressa de um mergulho abaixo do mundo. As 3 pedras que trouxera estavam fundidas numa só, uma esfera negra que girava lentamente no ar, suspensa por nenhum fio. No seu núcleo, lia-se a palavra volta, escrita em fogo branco. O cume chamava. Deixei a esfera a girar, como quem deixa um farol a acordar o mar, e continuei. Os últimos 500 metros foram uma escada de escórias que rangia sob os pés como ossos de vidro a partir. Quando enfim atingi a boca do cratera, o sol poenteava, mas a luz não mudava de cor. Permanecia dourada, estática, como se o dia tivesse sido pintado numa tela que alguém esquecera de recolher. O interior do cratera era um lago de lava solidificada, preta, lisa, que refletia o céu como um espelho perfeito. No centro, havia um círculo de cinza clara, com 24 raios que apontavam para as bordas. Era o mostrador final. Desci por uma escarpa de basalto. Cheguei ao centro. Sentei-me no círculo. As pedras, agora reunidas numa só, aterrissaram no meu colo, pesando como um coração que decide parar de fugir. Fechei os olhos. O silêncio era absoluto, mas dentro dele ouvia o tic-tac original. 24 batidas por cada rotação da Terra. 24.000 anos por cada batida.
Era um pulso que vinha debaixo da crosta, de um núcleo que não é de ferro, mas de memória. Vi então a montanha a nascer, a crescer, a ser erodida, a renascer. Vi continentes a dançam em torno dela como bailarinos lentos. E vi-me a mim, sentado ali, mas com cabelos brancos, depois com cabelos negros, depois ainda por nascer. A visão estendia-se para trás e para a frente, num loop que não tinha princípio nem fim. Quando abri os olhos, a noite chegara, mas o céu estava em dia. Estrelas antigas, extintas há milênios, brilhavam como se ainda estivessem a arder. E no centro do céu, uma constelação desenhava um anel perfeito, o mesmo anel que eu vira no granito da mina austríaca, o mesmo que o mapa escondia nas suas dobras. Levantei-me. A esfera de pedra fundida ergueu-se comigo, suspendeu-se ao nível dos meus olhos. No seu núcleo, o fogo branco escreveu agora a palavra respira. Inspirei. O ar entrou gelado, mas saiu quente, como se o meu peito fosse a câmara de combustão da montanha. Ao expirar, o lago de lava estalou. Abriu-se uma fenda em espiral que desceu até ao centro da terra. Do abismo subiu um som, o bater de um tambor, que não era tambor, mas o próprio tempo a bater palmas. 24 palmas, 24.000 anos, 24 vidas. Compreendi que não subira para ver o fim, mas para testemunhar o intervalo. A montanha não marca horas, marca silêncios, e eu fora aceite para ouvir um deles. Comecei o descida. A cada passo o céu mudava. Estrelas nasciam e morriam em segundos. Luas cheias e luas novas piscavam como lâmpadas de neon. Quando atingi a borda do cratera, vi que a esfera ficara para trás, a girar lentamente. Um novo sol em miniatura que iluminaria o interior da montanha até a próxima respiração. Desci pela encosta de cinza, entre nuvens que agora se moviam, rápidas, como se tivessem acordado de um sono de 24.000 anos. Quando cheguei à floresta de araucárias, o primeiro raio de luz verdadeira, o sol de agora, rasgou o céu. Olhei para o relógio de pulso. As agulhas corriam, mas marcavam uma hora que não existia, entre o 23 e o 25. Guardei o relógio no bolso. Não precisava dele. As pedras, agora separadas outra vez, batiam-me no peito ao ritmo de um coração que tinha aprendido a medir o tempo em respirações de montanhas. Quando atingi a planície, virei-me para trás. O Laima erguia-se, quieto, fumegante, mas o fumo era branco, puro, como o hálito de quem acaba de sonhar. E eu sabia que dentro de 24.000 anos, alguém sentaria no mesmo círculo, ouviria o mesmo silêncio, e talvez encontrasse 3 pedras que eu deixara ali, escondidas sob a cinza, como quem guarda um segredo que o universo confia a quem se atreve a escutar o tempo a dormir. O barro rangia entre os meus dedos, como se ainda estivesse a falar a língua dos antigos, e eu, de joelhos no sopé da colina, sentia o coração bater ao ritmo de um tambor que ninguém tocava havia 1000 anos. Chegara ali, seguindo um rumor de mercado de feira em feira, de boca em boca, de olhar em olhar. Ah, diziam, uma biblioteca enterrada, onde se leem estrelas em vez de letras. Não era madeira, nem pedra, nem pergaminho. Era barro cru, o mesmo que as mães usam para modelar potes. Mas este tinha sido moldado por mãos que viram o céu de costas e decidiram guardá-lo dentro da terra. O sol da manhã queimava minha nuca, mas o solo sob as palmas era frio, úmido, como se guardasse a última respiração de um mundo que se apagara antes de nascermos. A primeira tabuleta surgiu quando cavei com as unhas, impaciente, sem paciência para ferramentas. Era fina, do tamanho da minha mão, com um relevo que parecia um olho de bico aberto. O barro estava cozido apenas meio centímetro, o suficiente para resistir ao tempo, mas não ao toque.
Quando a levantei, parte do canto desfez-se em pó, que voou como cinza de estrela. Levei-a à luz. Dentro do olho, gravado com uma agulha de osso, havia um ponto rodeado por 7 círculos concêntricos. Lembrei-me daquela noite em que, criança, o meu pai me mostrou Saturno através de um velho telescópio de lata. Os anéis pareciam exatamente aquilo, mas ao contrário, como se alguém tivesse espremido o planeta e o tivesse deixado cair dentro do barro antes de ele existir. Chamei a Joana, que vinha atrás de mim com o saco de pano onde guardávamos as pedras que recolhéramos na mina austríaca. Ela ajoelhou-se, puxou um pincel de cerdas macias e limpou a tabuleta como quem acorda um gato adormecido. O olho pareceu piscar. Não piscou, claro, mas a sombra moveu-se com a passagem da nuvem, e por um instante tive a certeza de que o círculo central rodara um grau. Joana sacou do smartphone, abriu a app de estrelas, apontou para o céu. "Olha", disse ela, "é a posição de Saturno há 12.900 anos, no início do Younger Dryas." A voz dela tremia, não de medo, mas de reverência, como se tivéssemos acabado de abrir uma carta que ninguém ousara ler. Cavamos mais. Cada palmo de terra soltava uma nova peça. Triângulos com bordos de estrelas, retângulos onde constelações apareciam desenhadas ao contrário, como se as tivessem visto do outro lado do firmamento. Uma tabuleta mostrava a Via Láctea dividida em 18 setores, cada um marcado com um símbolo que parecia meio letra, meio flor. Outra trazia a Cruz do Sul, mas com uma 5ª estrela, onde hoje há vazio, exatamente no ponto onde os astrônomos dizem que uma supernova explodiu há 11.000 anos, deixando apenas poeira, que agora forma nebulosas invisíveis a olho nu. O barro absorvia a luz do sol e devolvia-a em tons de cobre, como se ainda estivesse a arder, lentamente, uma fogueira apagada antes de haver homem que a acendesse. Ao meio-dia, tínhamos 130 peças alinhadas sobre um pano branco estendido no chão. A colina parecia respar, e eu sentia o peso dos olhos que não estavam ali, mas que nos observavam através do tempo. Foi então que o solo cedeu sob o meu joelho direito, e uma cavidade abriu-se com um sopro que cheirava a chuva antiga. Abaixo, a escuridão era tão compacta que parecia feita de barro ainda por moldar. Acendi a lanterna de cabeça e o feixe rasgou o negro, revelando degraus estreitos, cada um com 10 centímetros de altura, como se tivessem sido feitos para pés pequenos ou para joelhos que subissem ajoelhados. Joana agarrou-me no braço. "Desce primeiro", pediu, "mas fala em voz alta para eu ouvir se o tempo te engolir." Desci 20 degraus, 30, 50. O ar tornou-se tão denso que parecia líquido, e cada respiração era um gole de século. As paredes já não eram terra, eram tijolos de barro cru, cada um com uma estrela impressa no centro, como selos postais enviados de um lugar que ninguém ousou endereçar. Ao 54º degrau, os pés toparam em chão plano. A lanterna iluminou uma sala oval, alta como uma igreja, com estantes esculpidas diretamente na parede. Nos compartimentos, não livros, mas placas de barro, milhares, todas viradas para o centro, como se uma assembleia de pedras estivesse a ouvir uma pregação silenciosa. No meio havia uma mesa de barro, e sobre ela um círculo vazio, exatamente do tamanho da minha palma. Aproximei-me. A mesa estava quente, como se dentro dela ardesse uma fornalha invisível. No círculo, via-se um relevo de linhas que se entrelaçavam, formando um labirinto, cujo centro era um buraco do tamanho de uma semente. Tirei do bolso a lasca de meteorito que trouxera desde Viena, a pedra mais velha que possuía,
e coloquei-a no centro. O encaixe foi perfeito, como se a semente voltasse ao fruto. O barro começou a vibrar, não com som, mas com luz. Cada estrela das paredes acendeu, não brilhante, mas com o brilho de quem regressa à casa depois de muito tempo. As placas giravam lentamente, mostrando agora o reverso. Constelações que nunca foram vistas da Terra, pois correspondiam ao céu de um ponto que hoje está submerso sob o Pacífico, uma ilha que os mitos chamam de Riva e que os geólogos chamam de plataforma de Ontongjava. Joana gritou lá em cima: "Está tudo a tremer, fala-me!" Eu não conseguia falar. A voz prendia-se na garganta como pó de estrela. Vi então uma sequência de imagens projetadas no teto. A terra a rodar, a inclinar-se, o polo sul a deslocar-se, o gelo a avançar e a recuar, como maré de um oceano que não era água, mas tempo. E entre as imagens, vi a minha própria mão, mais velha, a segurar a mesma lasca de meteorito, mas agora gravada com o símbolo do olho que encontrara na primeira tabuleta. O futuro não estava a chegar. Estava a ser escrito ali, em barro cru, por uma mão que ainda não era minha, mas que já me reconhecia. A vibração cessou. Retirei a pedra. O círculo ficou vazio, mas quente, como se guardasse a memória do calor estelar. Subi os degraus depressa, tropeçando, com as placas a rocarem umas nas outras, a darem um som de sino abafado. Quando saí, o sol já se punha, e a colina estava envolta em sombra alaranjada. As tabuletas que tínhamos alinhado estavam agora todas viradas para cima, mostrando o mesmo olho, o mesmo círculo, o mesmo ponto. Joana agarrou-me no braço. "O que foi isso?" Eu só consegui dizer: "A biblioteca não guarda livros, guarda o céu inteiro, e o céu sabe que estamos aqui." Guardamos tudo em caixas de espuma, com luvas, com cuidado, como se embalássemos um recém-nascido de lama. Mas antes de fechar a última caixa, coloquei dentro a minha própria mão, aberta, sobre a tabuleta do olho. Quando a retirei, o barro tinha copiado as linhas da minha pele, e no centro do olho surgira agora uma nova estrela, exatamente onde o meu indicador tocara. A marca era minha, mas também era do céu, e eu sabia que onde quer que fosse, sempre que olhasse para cima, veria aquela estrela extra, invisível para os outros, mas luminosa para mim, como um grão de areia que o universo esquecera no meio da minha palma. Partimos ao cair da noite. A colina ficou para trás, mas o cheiro à terra queimada acompanhou-nos durante quilômetros, como se o barro nos seguisse, a pé, silencioso, guardando em cada passo um pedaço de céu, que agora carregávamos dentro de caixas, dentro de bolsos, dentro de ossos. E eu sentia, com cada respiração, que o tempo já não era linha, era um labirinto de barro, e tínhamos acabado de abrir a primeira porta. O cérebro não é um órgão, é uma janela que se abre para dentro. Eu descobri isso quando o avião começou a cair. Não foi um mergulho violento, foi um deslizar lento, como se a terra estivesse a subir para nos encontrar. As máscaras de oxigênio desceram, as luzes piscaram, e eu, sentado na fila 27, lugar do meio, senti o tempo a rasgar-se. Não era medo, era reconhecimento. Estava de regresso a um lugar que já conhecera, mas não nesta vida. A aeromoça gritava instruções, mas a voz dela chegava em câmara lenta, como se o som estivesse a nadar mel. Eu olhei pela janela e vi as nuvens a abrir-se, não para revelar o mar, mas para mostrar uma paisagem que eu já tinha visto em sonho. Uma planície branca, com rios negros a serpentear, como veias de um animal adormecido. A Antártida, descongelada. Outra vez. Quando o impacto chegou, não foi dor. Foi um clique, um estalo seco, como quando se encaixa a última peça de um puzzle. Eu estava de pé,
no meio da neve, descalço. O avião desaparecera. As outras pessoas também. Só eu, com as 3 pedras no bolso: meteorito, quartzito, granito. E a certeza de que não estava a alucinar. A neve era quente. Peguei nela e deixei derreter na palma. A água era salgada. Chorava o mar que ali estivera antes do gelo. Comecei a andar. Cada passo deixava uma pegada que se enchia de líquido, como se a terra sangrasse memórias. Ao longe, vi uma colina. No topo, uma figura. Era eu, mas mais velho, com os cabelos brancos como a neve. A mesma expressão que vira no obelisco do vulcão, no reflexo do espelho dourado, no punho aberto da placa de ouro. Ele acenou. Eu acenei de volta e comecei a subir. A subida durou 24 passos. Contei-os. Cada um correspondia a 1000 anos. Quando cheguei ao topo, o outro eu estendeu a mão. Na palma dele havia um cérebro. Não era um órgão, era uma esfera de cristal líquido, pulsando como um coração. Isto é teu, disse ele, mas ainda não o tens. Peguei. O cristal estava quente. Quando toquei, vi tudo. A criança que fui a correr atrás de barcos no Tejo. O adolescente que lia mapas escondido na biblioteca. O adulto que encontrou o pergaminho. O velho que ainda não sou. Tudo ao mesmo tempo. O cérebro não era meu. Era o de todos. Era o de nenhum. Era um transmissor. E eu estava a sintonizar. A colina desapareceu. O velho desapareceu. Fiquei sozinho, de pé no ar, porque a neve também se fora. Em volta, só a escuridão. Mas a escuridão era viva, tremeluzia. Dentro dela, pontos de luz, estrelas. Mas não estrelas de céu, estrelas de mente. Cada uma era um pensamento que alguém tivera antes de mim. Um era o medo de um navegante fenício, que cruzou o Estreito de Gibraltar, sem saber se haveria outro lado. Outro era o amor de uma mulher que viveu na Patagônia há 12.000 anos e enterrou um filho com um colar de ossos de avestruz. Outro era a dúvida de um cartógrafo que desenhou a Antártida sem nunca a ter visto. E todos eles se juntavam em mim, como se eu fosse a antena final de um sinal que viajara desde o princípio. O cérebro de cristal começou a bater mais depressa. A cada batida, uma imagem. Eu via o mapa de Piri Reis a ser desenhado por mãos que não eram humanas. Via a placa de ouro a ser fundida numa forja que não existia na Terra. Via o vulcão Laima a respirar antes de haver oxigênio. E depois vi o futuro. Não um futuro. O futuro. 24 versões. Em uma, o gelo voltava e apagava tudo. Em outra, as cidades flutuavam como ilhas de metal. Em outra, os humanos já não tinham corpo, só vozes que viajavam em feixes de luz. Em todas, eu estava lá. Não como observador, como mensageiro. Como quem trouxe a pedra errada para o lugar certo. Como quem abriu a porta de dentro para fora. Quando as imagens pararam, estava de volta ao avião. O impacto já passara. As pessoas choravam, gritavam, agarravam-se às máscaras. Mas eu estava calmo. Olhei para as mãos. Segurava a esfera de pedras fundidas, meteorito, quartzito, granito, agora perfeita, lisa, preta como o vácuo. No centro, o cérebro de cristal tinha se fundido. Estava dentro de mim. Eu sentia-o a pulsar atrás dos olhos, a cada batida, uma recordação que ainda não vivera. A aeromoça aproximou-se, pálida. Perguntou se estava ferido. Eu disse que não. Ela olhou para o meu colo. Não via nada. As pedras não estavam lá. Só eu as via. Porque já não eram objetos. Eram sinapses. Eram o meu novo cérebro. O cérebro que enxerga o futuro no passado, porque sabe que os dois são o mesmo. O avião aterrou. Ninguém se lembrava do desaparecimento. Nem eu. Só a sensação. Só o peso. Quando saí no corredor de desembarque em Lisboa, o sol estava a pôr-se. Mas não era o sol de agora. Era o sol de há 12.000 anos, o que brilhava sobre a Antártida verde.
Eu via as duas coisas ao mesmo tempo. Via as pessoas a passar, com malas, com telemóveis, com pressa. E via também as sombras delas, versões mais antigas, mais futuras, a caminharem em paralelo. Uma mulher empurrou o carrinho do bebê. Eu vi o bebê a envelhecer, a tornar-se o capitão do barco que me levou ao gelo, a morrer, a ser enterrado com um colar de ossos. Um homem bebeu um café. Eu vi a plantação onde o grão nasceu, a mão que o colheu, a máquina que o moldou, o enterro do homem que a operou, dentro de 24 anos. Fui para casa. A gaveta estava aberta. O mapa de Piri Reis já não estava lá. No lugar dele havia um espelho. Olhei para ele. Vi o meu rosto, mas não era só o meu. Era o do velho da colina. Era o do capitão. Era o do cartógrafo. Era o do bebê. Todos os rostos que eu vira, todos os que ainda veria. E percebi que o cérebro que me deram não era para entender o tempo. Era para carregar o tempo, para que ele não se perdesse, para que ele não se repetisse, para que ele dormisse. Peguei no espelho, coloquei-o sob o travesseiro, deitei-me, fechei os olhos e ouvi, lá no fundo, o tic-tac que não era de relógio nenhum. Era o das estrelas a nascerem, era o das árvores a crescerem, era o das pedras a respirarem, era o meu novo coração, a bater em 24 tempos, a contar uma história que ainda não começou, a apagar uma que ainda não acabou, e eu, entre as duas, a dormir, mas não a esquecer, nunca a esquecer, porque agora eu sou a porta, e a chave, e o corredor, e o fim, e o princípio, e tudo o que está entre. O silêncio chegou de mansinho, como um gato que entra em casa sem bater à porta. Não era a ausência de som, era a presença de outra coisa, mais pesada que o ar, mais antiga que a pedra. Estava deitado no sofá da avó, em Lisboa, com as 3 pedras no bolso do pijama, quando senti que o relógio da parede parou. Não era a primeira vez. Já acontecera na mina austríaca, no cratera do Laima, no fundo do mar Antártico. Mas agora era diferente. Agora o silêncio tinha sabor. Era doce, como mel de eucalipto, e deixava na boca um travo de ferro, como se o tempo estivesse a sangrar entre os dentes. Fechei os olhos e ouvi, lá no fundo, um tic-tac que não vinha de nenhum mecanismo. Vinha do osso, da medula, do lugar onde as memórias ainda não nascidas esperam para ser vividas. Levantei-me. A casa estava escura, mas as sombras não eram pretas. Eram azuis, como o céu de inverno às 4 da tarde. Atravessei o corredor, os pés a deslizar sobre o linóleo frio, e parei em frente ao espelho. Nele não via o meu reflexo. Via um corredor de terra, com paredes de barro, e ao fundo uma luz que pulsava como um coração. Meti a mão no vidro. Ele cedeu, mole como gelatina, e entrei. O cheiro era o mesmo da biblioteca de barro, chuva antiga, folhas queimadas, estrelas moídas. Andei. Cada passo deixava uma pegada que se enchia de água, como se a terra chorasse por mim. Ao fim de 24 passos, sempre 24, cheguei a uma porta. Era de madeira, mas não vinha de árvore, vinha de livro. Senti o cheiro da página de um atlas que tive aos 10 anos, aquele que tinha a Austrália desenhada ao contrário. Pus a mão na maçaneta, era quente e pulsava como uma artéria. Empurrei. Do outro lado estava a minha avó. Mas não a avó velha, de cabelos brancos e olhos de mel. Era a avó nova, com 20 anos, o cabelo preso com um lenço vermelho, as mãos sujas de terra. Estava a plantar um figueiro. Olhou para mim e não estranhou. Sabia que virias, disse. O silêncio chamou-te. Aproximei-me. A terra que ela mexia era negra, brilhante, como se tivesse sido trazida do fundo do universo. No centro do buraco, via-se uma estrela pequena a cintilar.
É para isso que servem as árvores, explicou. Para segurar o céu à terra, para que ele não fuja. Perguntei-lhe onde estávamos. Ela apontou para o chão. Estamos dentro do tempo. É aqui que ele dorme quando cansa de correr. Ajoelhei-me ao lado dela. Peguei num punhado de terra. Dentro dele vi um filme. Via o meu avô, marinheiro, a segurar um caderno de rabiscos, a desenhar a Antártida sem gelo. Via a minha mãe, grávida, a ouvir as estrelas a cantarem dentro da barriga. Via o meu próprio nascimento, mas não do lado de fora, do lado de dentro, como se eu fosse a terra que empurrava para cima. A avó tapou a minha mão com a dela. O silêncio é que nos guarda. Quando as palavras acabam, é ele que continua a contar. Perguntei-lhe o que eu devia fazer. Ela sorriu, e o sorriso era o mesmo da minha avó velha, mas também o da figueira, mas também o da estrela. Deixa as pedras falarem, depois deixa-as calar. O resto vem por si. Enterrei as 3 pedras no buraco, ao lado da estrela. O meteorito foi primeiro, pesado, como se quisesse voltar ao espaço. O quartzito foi depois, a chorar água doce. O granito foi por fim, a ranger dentes de milhões de anos. Quando cobri com terra, o chão estremeceu. Não foi um abalo, foi um suspiro. O figueiro cresceu à minha frente, não em anos, mas em segundos. Tronco grosso, folhas grandes, raízes que se enfiavam nas costelas da terra. No cimo, um fruto. Não era figo, era um globo de vidro, com o mapa de Piri Reis dentro, mas agora completo. Todos os continentes, todos os mares, todos os tempos, sobrepostos como transparências. A avó estendeu a mão, colheu o globo, deu-mo. É tua vez de o guardar, mas lembra-te, o silêncio é que o segura inteiro. Quando voltei a olhar, ela já não estava. Só o buraco, aberto, escuro, mas não vazio. Dentro ouvia o mar. O mar de há 12.000 anos, o que batia na Antártida Verde. Aproximei o ouvido. Dentro do som havia uma voz. Era a minha, mas também a de todos os que viriam. Dizia: quando o tempo se partir, não tente colar os pedaços. Deite-os fora, plante-os. Espere que cresçam outro tempo. Levantei-me. O corredor voltou a aparecer, agora ao contrário. As pegadas que deixara enchiam-se de terra, e cada uma dava nascimento a uma estrela. Contei até 24. A última era a maior, e pulsava ao ritmo do meu coração. Quando toquei nela, o corredor desfez-se em pó, e eu estava outra vez em frente ao espelho, em Lisboa, com o globo de vidro na mão. A avó velha estava na cozinha, a fazer chá. Não perguntou onde eu estivera. Apontou para o globo. Isso é um ovo, disse. Um ovo de silêncio. Quando estiver maduro, partir-se-á, e dentro haverá outro tempo. Mas não é para ti, é para quem vier depois. Perguntei-lhe se eu devia contar a alguém. Ela abanou a cabeça. O silêncio não se conta, ele ouve-se, e quem souber ouvir, encontrar-te-á. Bebeu o chá. Eu fui para o quarto, coloquei o globo debaixo do travesseiro. Deitei-me, fechei os olhos, e ouvi, lá longe, o tic-tac a desvanecer-se. Não porque parasse, mas porque se tornava tão lento que o espaço inteiro se ajustava ao seu ritmo, e percebi que o silêncio não era fim, era começo. Era o lugar onde todas as linhas do tempo se juntam, se abraçam, se calam, e onde, em vez de palavras, nascem estrelas. O reflexo não me devolvia o rosto, devolvia o amanhã. Estava de joelhos no chão frio do quarto, o espelho ao colo, e nele via o quarto, mas não este quarto. Via-o sem pó, sem rugas, com as paredes pintadas de uma cor que ainda não inventaram. Na porta, aberta, entrava eu mesmo, mais velho, mais novo. Talvez os dois ao mesmo tempo, com os olhos tão claros que pareciam feitos de água doce. Ele falou sem boca. Agora entendeste que o tempo não tem espelho. És tu que
que o coses com o teu olhar. Senti o espelho aquecer, como se o vidro fosse pele, e a imagem começou a mover-se sozinha. Um filme que não precisava de projeção. Vi a Antártida verde outra vez, mas desta vez com cidades de madeira suspensas sobre rios que corriam para cima, como se a gravidade fosse um capricho. Vi o mapa de Piri Reis ser desenhado por uma criança que ainda não nasceu, com giz de estrela em mãos de pólen. Vi o vulcão Laima a respirar, mas cada exalação era um século inteiro que subia em forma de nuvem e depois descia em forma de silêncio. Vi a biblioteca de barro a abrir-se como um livro de páginas de vento, e cada página era um dia que eu ainda não vivi, mas já chorei. E depois vi o fim, ou o que parecia o fim, um campo de gelo sem sombra, onde as minhas pegadas apareciam antes de eu as fazer, como se o futuro me empurrasse para trás, para que eu pudesse começar. O reflexo estendeu a mão, eu estendi a minha. O vidro não resistiu. Derreteu-se entre os dedos, líquido frio que subiu pelo braço, como uma serpente de memória. Quando toquei o peito, senti o cérebro de cristal a bater fora dele, dentro dele, ao mesmo tempo. E soube, o espelho não mostra o que vai ser. Mostra o que já é, mas que ainda não chegou. Fechei os olhos. Quando os abri, estava de pé no mesmo lugar, mas o quarto estava vazio de mim. Só ficava o reflexo, agora no chão, a olhar para cima, a esperar que eu me deite sobre ele, para que possamos trocar de lado. Deixo o globo a arder sob o travesseiro, apago a luz e deito-me de costas para o tempo. O silêncio entra, abre as janelas do crânio e sopra as areias do futuro para debaixo da porta. Já não preciso de mapas. Sou o retrato e o espelho, o ponto e a linha. O que fica é este convite. Fecha os olhos, segue a minha voz, subscreve o canal e volta amanhã. Talvez então o tempo te traga outra página que ainda não escreveste.